Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é uma frase bem conhecida daqueles que são leitores mais íntimos e frequentes das Escrituras, ou mesmo daqueles que são apenas ouvintes. Esta frase está num contexto maior, ela está no trecho em que o apóstolo João, na sua primeira carta, está descrevendo o amor de Deus e descreve o amor de Deus em diversos aspectos. Mas nesse momento em que nós vamos partilhar juntos do pão e do cálice, eu queria destacar essa frase. Há várias outras importantíssimas, mas essa é crucial. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é nesse sentido que o amor de Deus é essencialmente transformador. A gente sabe que o amor de Deus nos transforma. Transforma a nossa vida, transforma o caráter, transforma os caminhos, transforma o pensamento, a mente. É o que o apóstolo Paulo chamava, de se tornar uma nova criatura. O próprio Jesus Cristo disse isso. Essa transformação do amor de Deus é algo tão absoluto, tão abrangente, tão radical, que é como se a pessoa tivesse nascido de novo. A gente sabe disso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No meu entender, e na maneira como eu vejo as decorrências do que essencialmente o Evangelho faz na nossa vida, a maior transformação que uma experiência com o amor de Deus pode trazer a nós é nos tornarmos capazes de amar. É a maior transformação. Porque o que o apóstolo João está dizendo aqui é isso. Nós conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Isto é, quando alguém tem uma experiência verdadeira, autêntica, marcante, com a graça e com o amor de Deus, a maior transformação que acontece na sua vida é que ele consegue estender aos outros o mesmo amor que ele recebeu. Então, de maneira muito prática, Jesus ilustrou isso em outros momentos, quando, por exemplo, na oração do Pai Nosso, ele diz que nós perdoemos aqueles que nos ofendem como tu nos perdoaste. E aí ele termina a oração dizendo, porque se vocês não perdoarem, o Pai também não vai perdoar vocês. Ou ainda um pouco mais adiante, no próprio Evangelho de Mateus, quando na parábola do credor implacável, incompassivo, endurecido, que perdoou a dívida de um funcionário dele, de um empregado dele, e esse empregado dele, que conhecia pessoas que também lhe deviam, não perdoou, e aí o Senhor vai lá e retira o perdão que havia dado a ele das suas dívidas e o encaminha para a prisão. Jesus também termina essa parábola dizendo, assim, o Pai fará com vocês, se vocês não perdoarem uns aos outros. E aí depois que estiverem lá presos, lá vocês permanecerão até pagar o último centavo. E aí quando João então vem e diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro,
João está dizendo que só conseguimos essa disposição de compaixão, de amor, de misericórdia, de perdão, de boa vontade, de tolerância, quando nós amamos, porque nos sentimos amados por Deus, porque experimentamos o que é o amor de Deus. O que nos leva a uma conjugação muito simples disso. Pessoas com dificuldade de amar, de perdoar, de terem misericórdia, de serem compassivas, de espírito vingativo, de ressentimento encruado, são pessoas que precisam experimentar o amor de Deus, porque é impossível, quando experimentamos o amor de Deus, que não nos transformemos, muito especialmente nesse particular, de conseguirmos amar, e ter compaixão, e ter misericórdia, e perdoar, e ser tolerante. Nós vimos uma cena essa semana. Não foi numa tribo indígena, incivilizada. Não foi uma cena dos tempos das cavernas. Foi aqui, na Barra da Tijuca, no endereço nobre, na beira do mar. Uma cena de selvageria, de ódio, ressentimento, canalizado para bater, e bater, e bater até matar. Mas nenhum de nós está resguardado da capacidade de odiar assim. Porque quantas vezes a gente não bateu até matar alguém, mas quantas vezes desejamos que isso acontecesse, quantas vezes desejamos que a pessoa sumisse, que ela não existisse. Quantas vezes ofendemos, e às vezes a ofensa a alguém dói muito mais do que uma agressão física. Quantas vezes a gente cultiva ódio, de não poder nem ouvir a voz da pessoa, de não poder ver a sombra passar, de nem admitir a possibilidade de falar com ela, ódios que se enraizam na gente. Nenhum de nós está isento e passa por isso, nenhum de nós passa por essa possibilidade incólume. Nós somos capazes de odiar, somos capazes de guardar rancor, somos capazes de destruir a reputação de uma pessoa, somos capazes de mentir sobre ela, somos capazes de espalhar mentiras sobre ela, somos capazes de odiar no fundo do coração, de guardar as mágoas mais rancorosas. Somos capazes, sim, disso. Nós somos capazes disso. E a única coisa que realmente nos transforma nesse sentido é a experiência com o amor de Deus. É disso que João está falando aqui. Nós conseguimos amar, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos ter misericórdia, nós conseguimos compreender, nós só conseguimos tolerar, ter paciência, suportar, relevar, andar a segunda milha, dar a outra face. Quando experimentamos o amor de Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a maior transformação
que o amor de Deus pode fazer na nossa vida é nos tornar agentes de amor, agentes de graça. É a maior transformação. E aqui agora, quando a gente celebra esta ceia e come desse mesmo pão e bebe desse mesmo cálice, compartilhado com todos, no símbolo de cada cálice que estamos recebendo, a gente está falando desse amor. Está falando desse amor que nos perdoou, desse amor que nos restaurou, desse amor que teve misericórdia, desse amor que é infinitamente paciente conosco, meu Deus. Como Deus é paciente conosco, meu Deus do céu. Se Deus fosse impaciente comigo, como eu sou muitas vezes, principalmente quando nós usamos o seu nome, meu Deus, quando a gente usa o nome dele para certas coisas, a gente não merecia nada menos que um raio caindo do céu, consumindo na hora. Quando se fazem certas coisas em nome de Deus, quando a gente usa o nome de Deus para justificar uma série de coisas, às vezes eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, eu disse isso? Eu mandei dizer isso? Vocês não estão entendendo nada. Meu Deus, como Deus tem paciência com a gente. Meus pensamentos, minhas iras, meus desejos. E como Deus tem paciência com isso. Então não tem outro jeito. Se Deus tem essa paciência comigo, como é que eu não vou ser paciente? Se Deus tem essa misericórdia comigo, como é que eu não vou ser misericordioso? Se Deus é tão compassivo comigo, como é que eu não vou ser compassivo? Se Deus me perdoou, como não vou perdoar? Que direito eu tenho de guardar mágoa ou ressentimento contra qualquer um, se o Deus que nunca errou não guarda mágoas e ressentimentos de mim? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a grande transformação. Olha, não temos o direito de cantar vitória sobre nenhuma outra coisa que Deus faça na nossa vida, se não estiver acontecendo esse mínimo de amarmos como Ele amou, de perdoarmos como Ele perdoou, de termos a misericórdia que Ele tem. A gente não tem o direito de cantar qualquer outra transformação que tenha acontecido na nossa vida, se essa transformação, mínimo do mínimo, básico do básico, não estiver acontecendo conosco. Porque essa é a maior transformação que o amor de Deus faz conosco. Olharmos com os olhos de amor que Ele tem. E que agora, quando nós recebermos o cálice, o pão, reafirmemos em nós essa disposição de amarmos como Ele ama, porque Ele nos amou primeiro, e de termos essa verdadeira experiência de amor com Ele, para que a gente possa amar como Ele amou. É o mínimo que podemos fazer, o mínimo que podemos fazer diante da graça que recebemos é sermos instrumentos de graça de Deus para abençoar a vida dos outros. Que o Senhor nos conduza nisso e nesse propósito.